Olá, seja bem-vindo ao componente curricular de Sistemas de Informações Gerenciais. Eu sou o professor Givanildo Silva e neste vídeo de apresentação a gente vai comentar um pouquinho sobre as minhas experiências profissionais e acadêmicas e principalmente sobre esse componente curricular, o objetivo, a ementa, quais as justificativas, como é que está dividido as 4 unidades e também algumas dicas de estudos. Então deixa eu passar aqui para os nossos slides e a gente já vai começando. O nome do componente curricular é este, Sistemas de Informações Gerenciais. É bastante importante porque a gente precisa ter formas de estar acompanhando o dia a dia, as informações da nossa empresa, podendo tomar decisões mais eficazes. Então, eu sou o professor Givanildo Silva, doutor em Administração pelo Programa de Doutorado em Ciências Contábeis e Administração na Universidade Regional de Blumenau, a FURB, em Santa Catarina. Também sou mestre em Administração pelo Programa de Mestrado Profissional da ESAG-UDESC, que é a Escola Superior de Administração e Gerência, e a Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Especialista em Gestão de Pessoas pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale, em Rio do Sul, que é a Unidave. Também lá eu fiz uma outra especialização chamada Contabilidade Gerencial, pela Unidave. Sou especialista em Magistério Superior, que nós precisamos nos qualificar para poder lecionar, pelo Instituto Catarinense de Pós-Graduação, e especialista em Gestão Estratégica de Negócios, que foi a primeira especialização que eu fiz lá na Universidade Regional de Blumenau também, a FURB, logo assim que eu concluí a graduação. E por fim, fiz a minha graduação em Administração de Empresas pela FURB em 2002, em Blumenau. Aqui na UNO-Chapecó, eu sou professor titular de Estratégia e Negócios Internacionais pelo Programa de Mestrado em Ciências Contábeis e Administração e outras disciplinas, Gestão de Projetos, em conjunto com outros professores, eu sou o segundo professor. Potencialidades empreendedoras, que eu ministrarei agora, neste semestre. Gestão de pessoas, também neste semestre, com horário diferenciado. Seminários de dissertação, que a gente visa auxiliar os mestrandos que estão terminando as disciplinas e entrando nessa fase de escrita da sua dissertação. E epistemologia da pesquisa, nas oficinas que a gente teve no semestre passado. Epistemologia é a história da ciência, é bastante interessante, para quem gosta, que é o meu caso, para a gente entender um pouquinho como é que a gente chegou no desenvolvimento da ciência atual. Um pouquinho de especializações, Na UNO-Chapecó, eu lecionei Gestão Estratégica e Competitividade Empresarial e uma outra disciplina chamada Gestão do Conflito e Poder nas Organizações. Na Uniaselv, Contabilidade Gerencial, Gestão Financeira e de Custos, Sistemas de Custos, Metodologia de Planejamento Estratégico e Qualidade de Vida no Trabalho. Em Criciúma, eu lecionei essa disciplina que está aqui logo atrás, que é Análise de Custos, que é na ESUCRE. E a disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Custos foi na UNOESC. A gente tem um pequeno engano aqui no slide. E por fim, na Unijuí, que é em Juí, eu leciono 2 disciplinas, uma de Finanças Corporativas e outra de Ambiente Organizacional e Governança Corporativa. Essa última disciplina sempre na abertura das turmas de pós-graduações, lá na Unijuí. Na graduação, como eu já leciono há 15 anos, tem um pouco mais de disciplinas, Análise de Investimentos, Engenharia Econômica, RH1 e RH2, na época era chamado de Recursos Humanos, hoje chama-se de Gestão de Pessoas, Matemática Comercial e Financeira, Gestão de Custos, Orçamento Empresarial. Aqui na UNO-Chapecó, no semestre passado, eu lecionei Iniciação Científica. Vou lecionar esse semestre Planejamento e Orçamento Empresarial para a turma de Ciências Contábeis, Administração e Economia para Medicina Veterinária, Teoria Organizacional, que eu já lecionei, Administração Financeira, Administração Estratégica, eu sou professor titular dessa disciplina no curso de Graduação em Administração, e também lecionei no semestre passado Empreendedorismo e Inovação, uma disciplina bastante interessante para que a gente coloca os alunos para desenvolverem uma ideia de negócio,
Tenho 2 livros publicados, um de governança corporativa pela Uniaselv, EAD, e um também aqui para o nosso curso EAD da UNO Chapecó de análise de viabilidade econômico-financeira. E por 1 ano aproximadamente eu tive um programa de TV na Rede Bela Aliança, em Rio do Sul. Está ali o nosso link, né, no Facebook, e lá um pouquinho mais para baixo a gente tem quais foram os programas. Era um programa de entrevista com empresários, um programa diário, né, bastante interessante, em que a gente tinha a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da atividade, dos produtos, das estratégias dos empresários ali da região do Alto Vale, né, em Rio do Sul, Santa Catarina. A minha experiência profissional, né, atualmente eu sou professor titular, né, há 1 ano e meio, 1 ano na Universidade na UNO Chapecó, né? Universidade Comunitária da região de Chapecó. Antes disso, eu atuei 4 anos como secretário municipal em Rio do Sul, né? O mesmo período que eu estive junto ao doutorado, eu também estive na prefeitura. Eu era secretário de administração. Lá a atuação, né? A parte de RH, orçamento, patrimônio, informática, compras, licitações, fundo de aposentadoria e pensões, concursos seletivos e reforma administrativa. Deixa eu colocar aqui para vocês a lâmina, que daí fica mais fácil, né? Mas já está aparecendo a lâmina para vocês, acredito. Sim, conferida a lâmina. Outra experiência profissional que eu tive foi na Faculdade de Ação, em Rio do Sul, uma faculdade com aproximadamente 600 alunos. Eu era diretor administrativo, atuava no financeiro, no administrativo, a parte contábil, também no acadêmico, lecionando, né? E a parte de marketing, né? Foram 4 anos também. Antes disso, eu morei 1 ano na Bahia, na Marshall Indústria e Comércio. É uma empresa importadora de lâmpadas e fabricante de luminárias. Eu fui gerente administrativo geral. Trabalhei lá, atuei no administrativo, no financeiro, o contábil, né, também tinha a parte de TI, ERP, né, que a gente vai estudar aqui, toda a parte de planejamento dos recursos empresariais, ERP, logística e produção. Isso foi em 2009. Em Rio do Sul, atuei 4 anos na H. Bremer e Filhos. É uma indústria fabricante de máquinas, de caldeiras, de equipamentos de vaso de pressão, equipamentos grandes, né? Era coordenador de projetos. Atividades de orçamento de produtos, serviços, né? Planejamento de montagem e supervisão de pessoal externo. Algumas consultorias que eu acabei relacionando aqui, né? Que talvez sejam importantes para essa aula, porque a gente vai tratar de sistemas de informações gerenciais e existe toda uma complexidade por trás desse tema, né? Na do JUA, né? Serviço de gestão financeira integrada a custos, produção, vendas. Na Foline Têxtil, né? Consultoria em programa de participação dos resultados. Eu ainda continuo atuando com consultoria nessa empresa, só que atualmente com a parte demonstrativa de resultado do exercício, que é calculado mensalmente, né? No GTEC, que é a incubadora, né? A gente elaborou planos de negócios para as empresas incubadas e que era um serviço pro bono, sem cobrança de honorários junto às empresas, porque são empresas que estão iniciando, então o nosso objetivo era atuar, já que a gente estava como professor, atuar dentro da incubadora, sem cobrança nenhuma, para que elas tivessem um início mais estruturado, né? Na pré-fabricar, estrutura de cargos e salários, bastante interessante, para que a gente consiga, né, olhar qual o organograma, qual a estrutura que a empresa tem e como que os funcionários podem crescer no cargo, né? Na NEMA, eletrotécnica, assessoria de custos e despesas internas. A gente brinca que custo é igual grama, a gente precisa cortar todo dia, então a gente tem que estar sempre acompanhando, né? Na CAC, a CAC é Cosméticos, franqueado Rio do Sul. Planejamento estratégico e gestão de vendas, para ele conseguir identificar quais são os públicos-alvos, quais são as personas, né? E as melhores estratégias para atingir esse público. Com instalações telefônicas, né? Implantação de software e gestão financeira.
MZ Montagem de Equipamentos, que era uma empresa que também era associada a H. Bremer, né? Pesquisa de clima organizacional, treinamento em atendimento e finanças pessoais. Na Pneus Janela, gestão de custos dos produtos e gestão financeira. E na panificadora Maspan, acredito que é a última que eu listei aqui, administração da produção, toda a parte da produção, né? Gestão de custos, que é logo após a gente analisar a produção, faz o custo interno, e financeiro, daí com a parte de formação de preço e resultado, né? Voltando então para a nossa disciplina, para o nosso componente curricular, Sistema de Informações Gerenciais. Nós temos uma carga horária de 40 horas, então a gente vai se ver bastante. Nós temos a nossa primeira aula será no dia 7 de agosto, né, das 9 da noite até as 10h30. 14 dias depois, no dia 21 de agosto, a segunda aula, no mesmo horário. Dia 4 de setembro, a terceira aula, também das 9 às 10h30 da noite. E a última aula, no dia 18 de setembro, né, no mesmo horário. O que a gente vai estudar nessa disciplina, nesse componente curricular, né? E nós teremos uma introdução aos sistemas de informações, os conceitos de sistemas de informações gerenciais, que são vários conceitos diferentes, tanto que vou apresentar daqui a pouco alguns tópicos, alguns conceitos, mas apenas uma introdução, durante a aula que a gente vai apresentar, né, minuciosamente cada um deles. Os tipos de sistemas de informações gerenciais, sistemas de gestão corporativa, lá na unidade 3, e por fim, as metodologias e tecnologias, né, na área de sistemas de informações gerenciais. Mas por que, né, que a gente precisa estudar essa disciplina, né? Para que ela serve? Por que ela está na nossa grade, né, no nosso curso? Escrevi algumas coisas aqui, né? Olha só. O volume de informações no dia a dia das empresas é muito grande, né, para que sejam utilizados formulários em papel, planilhas soltas, né, ou agendas físicas. O mundo todo agora é online. As informações precisam estar na ponta, né, junto àquele funcionário que atende o cliente, para imediata tomada de decisões. Então, é complicado, né, se em alguma situação o nosso funcionário vai atender um cliente e ele precisa, daqui a pouco, passar para o chefe para o supervisor, o supervisor para o gerente. Você acaba tendo muita perda de tempo. O seu concorrente, muito mais rápido, né, já possui um sistema de informação gerencial. Esse é apenas um exemplo, né? Ele já pode, imediatamente, no primeiro contato que faz com o cliente, o primeiro atendimento já é muito rápido. É importantíssimo, né, que a tomada de decisão seja rápida. Só que tudo isso precisa estar organizado, né? Tudo isso por trás existe todo um back-office, né? Existe toda uma estrutura, todo um planejamento para que o sistema de informação possa auxiliar, neste caso, em muitos outros casos, né? Para quem for fazer a gestão, possa analisar, né, ter os indicadores e ter o acompanhamento dia a dia e em tempo real, hoje é possível, né, para qualquer tipo de device, seja no computador, seja no celular, no tablet, né, ele consiga ter esse acompanhamento e poder tomar as melhores decisões. Não só para quem está na gestão, mas também para quem está lá na ponta, né? Continuando aqui o nosso slide, ó. As pequenas e médias empresas precisam conhecer todos os detalhes das necessidades de seus clientes e ter o controle sobre as informações de seus processos internos, né? Começa lá no marketing, a produção, que não precisa ser uma produção, pode ser uma prestação de serviço, né? Finanças, recursos humanos, inovação, entre outros. Desta forma, os sistemas de informações gerenciais são a base para a gestão eficiente, garantindo a lucratividade e a satisfação dos clientes, funcionários e demais partes interessadas. Então aqui a gente já tem inicialmente um primeiro gráfico, né, que também está no livro de vocês, sobre os tipos de sistemas de informação, né, sobre o que o professor está falando, né, do que isso se trata. Então vocês observem que a gente tem lá no nível estratégico o sistema de apoio ao executivo.
O segundo nível, o nível gerencial, já existem dois modelos ali, ó. Um sistema de informação gerencial e um sistema de apoio à decisão. Vocês observem que existem umas cores ali, umas listras. O que diz cada listra dessa lá no rodapé? Olha lá embaixo, ó. Áreas funcionais, lá na esquerda, ó. Áreas funcionais, vendas e marketing. Então a gente precisa ter toda a área de vendas e marketing com sistemas de informação que venha desde o topo, lá do nível estratégico, passando pelo nível gerencial, pelo nível de conhecimento até o nível operacional. Da mesma forma, ao lado de vendas e marketing, a gente tem a parte de fabricação, né? Também precisa ter toda a informação organizada e disponível para cada um dos níveis. Finanças, contabilidade e recursos humanos da mesma forma. Quais são os sistemas que a gente tem, então, no terceiro nível, né? Nível de conhecimento. Sistemas de automação do escritório e sistema de trabalhadores do conhecimento. E na base, no nível operacional, sistema de processamento das transações. A gente vai estudar cada um desses níveis e cada um desses sistemas ao longo das nossas aulas. Então, os conteúdos, né? Na próxima aula, a gente vai ter a unidade 1, né? Que vamos ter uma introdução bem minuciosa, bastante detalhada, e tratando dos sistemas de informações gerenciais e da ciência de dados, né? A gente fala hoje do Big Data, que existe um mundo de informações e a gente precisa saber quais as ferramentas e como fazer a gestão para poder fazer análise tanto do nosso cliente, quanto dos sistemas, quanto do ambiente externo, bem como das informações que a gente tem principalmente dentro da empresa. Porque a gente consegue coletar muita informação, mas a gente acaba não utilizando adequadamente por falta de software ou de um sistema computadorizado que consiga gerar, que esses dados se transformem em informações e que essas informações auxiliem na tomada de decisão. Na unidade 2, os tipos de sistemas de informações gerenciais. Então a gente vai apresentar os componentes de uma empresa, os sistemas de processamento de transação, sistema de automação do escritório, sistemas de trabalhadores do conhecimento, sistemas de informação gerencial, sistemas de apoio à decisão, sistema de apoio ao executivo e a classificação por função organizacional. A gente acabou de mostrar isso aí para vocês naquela pirâmide, né? Aquela primeira figura apresentada. Na unidade 3, a gente adentra na gestão apresentando o sistema de gestão corporativa. A gente tem ali o ERP, né, o planejamento de recursos da empresa, né, que está em inglês, o Enterprise Resource Planning. O segundo já é um sistema para a gestão do cliente, né, CRM, Customer Relationship Management. O terceiro trata da cadeia de suprimentos, então como é que a gente vai gerenciar os nossos fornecedores, quais são os sistemas que a gente tem para isso, né? Porque é importante, né, a gente ter os fornecedores e poder avaliar eles, né? Poder saber como é que está o prazo médio de entrega, se eles estão entregando na qualidade e na quantidade conferida, né? Cloud Computing, que já é uma realidade e as empresas já estão migrando para que tenham a computação em nuvem, né? Para que a gente tenha as informações em qualquer lugar disponível, né? Com bastante segurança. A integração entre os sistemas. A parte de e-commerce, que é uma estratégia de vendas bastante interessante, mas ela sempre precisa ser avaliada o custo-benefício, né? O quanto que a gente vai ter de investimento, porque como qualquer estratégia de vendas demanda recursos financeiros, né? E bastante planejamento para que esse e-commerce também vá crescendo e que obtenha os resultados esperados. As categorias de comércio eletrônico, como que o e-commerce não é simplesmente colocar disponível no site da empresa, existem categorias diferentes. Modelos de negócios do comércio eletrônico. Quais os modelos de receita? Como é que se ganha dinheiro com o comércio eletrônico, né? E novos modelos de negócios na web. Então tem bastante conteúdo aqui na unidade 3. E na última unidade, unidade 4, metodologias e tecnologias na área de sistemas de informações gerenciais. Bastante palavrinhas aqui em inglês para a gente estudar. Ó. Data Warehouse, que é onde a gente vai armazenar os nossos dados.
baseado em assuntos, integração e não volátil, né? Variação de tempo, data mart, a implementação top-down, de cima para baixo, ou bottom-up, de baixo para cima, business intelligence, que esse termo de inteligência em negócios está sendo bastante utilizado hoje em dia, para que a gente possa ter um painel de bordo, tipo um cockpit de avião, com todos os indicadores. A gente vai apresentar isso para vocês, junto com a parte de Balanced Scorecard, que a gente consegue pegar cada indicador da empresa e transformar num quadro em que a gente consiga efetivamente executar o Business Intelligence. Relatório de banco de dados, OLAP, Data Mining, que é a mineração de dados, Text Mining, mineração de textos, e Web Mining, que é a mineração diretamente na rede, né? Na web, na internet. Como é que a gente vai fazer tudo isso? Então, quais são as semanas previstas, quais são as atividades, o que a gente vai estar estudando, né? São 40 horas de nossa carga horária. Semana 1 e semana 2, nós teremos o fórum, que já está disponível para vocês. E o outro fórum que a gente vai ter, repete, um fórum diferente, lá na semana 5 e semana 6. Teremos 2 estudos de caso, na semana 3 e 4, e outro lá na semana 7 e 8, já finalizando a nossa disciplina. Exercícios, teremos 2 grupos de exercícios com 10 questões cada, agora na semana 1 e 2, e depois lá na semana 5 e 6. Teremos um conteúdo complementar, que será entre a semana 3, 4 ou 5 e 6. E na última semana, na semana 9, nós teremos a primeira e a segunda chamada da prova A4 e o gabarito e as expectativas de respostas. Aqui algumas dicas, né? Eu acho bastante interessante. Deixa eu trocar um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Opa! Algumas dicas, né? Então, a questão da utilização do tempo, né? Então, assim, usar a agenda. A gente precisa realmente fazer o que é estratégico. Não adianta a gente pensar em se programar sem a gente, por exemplo, travar um horário todo dia, né? O que é recomendado, né? Como é que funciona a cognição humana? Não adianta a gente pegar alguma coisa para estudar 15 minutinhos, meia hora. A gente precisa realmente se concentrar, ter um planejamento diário em que a gente pegue no mínimo 1 hora, né, para a gente estudar. É um tempo bom. E não mais que 2 horas. Mais do que 2 horas também não é interessante. Porque mais do que 2 horas a gente já está cansado. Então a gente precisa colocar essa agenda e a gente cumprir realmente essa agenda que está prevista, né? Mantenha apenas e-mails importantes. Deixa eu botar essa listinha aqui para vocês, que eu acho que fica melhor para a gente ir conversando, ó. Porque o e-mail é uma ferramenta fantástica, né? Também serve como um sistema de informação. Só que a gente não pode deixar os e-mails muito acumulados, né? Os e-mails. Então, assim, qual que é a regrinha de ouro, né? Para a gente utilizar os e-mails? A gente recebe o e-mail. Se a gente prever que, para responder esse e-mail aqui é rápido, eu vou levar menos de 2 minutos. Já responde e já arquiva. Se for um e-mail que é alguma coisa mais demorada, você deixa, é um e-mail importante, você deixa na caixa, né? Ou se ele puder ser transformado em alguma atividade que vai para a agenda, isso aqui eu vou fazer esse e-mail, vou fazer tal e tal situação lá na próxima semana. Então você cria uma agenda e tira aquele e-mail, arquiva aquele e-mail também, né? E aqueles e-mails que realmente não são interessantes, não são importantes, você já arquiva ou já deleta. Então, para você ter uma gestão de e-mail e você poder ter um pouco mais de tranquilidade, né? Manter apenas os e-mails importantes, né? O que a gente sugere, né? Você vir aqui para a nossa aula, que a gente vai ter a nossa primeira aula, e já ler a unidade 1 antecipadamente, já vir preparado, né? Para a gente poder discutir e aprofundar o conhecimento. Eu fazia isso na minha graduação, né? Me ajudou bastante. Então, antes de chegar na sala de aula, já lá no período das férias,
eu tinha possibilidade, né, na biblioteca de pegar 2 livros de cada professor. Hoje a gente tem os livros online, né? De vez em quando eu vou lá, pego as bibliografias, a gente tem a biblioteca, né, várias bibliotecas disponibilizadas pela Uno Chapecó, no Minha Uno, a gente consegue acessar e não precisa nem se deslocar até a biblioteca. Eu lia 2 livros de cada disciplina e quando chegava no momento da aula, eu já tinha bastante embasamento, era mais fácil, né? A gente não é pego de surpresa. Na verdade, a gente consegue ter uma relação com o professor mais proativa e isso auxilia bastante no desenvolvimento da disciplina. A gente consegue avançar e aprofundar, né? Aproveitar o horário da aula, né? Isso é muito importante, né? Isso vale muito aqui para a gente, porque a gente vai se encontrar, né, a cada 2 semanas e a gente precisa, neste momento em que a gente estiver no momento da aula, aproveitar, né, participar ali dos comentários, participar do fórum, dos chats. A gente sempre, na medida possível, vai estar respondendo, vai estar lendo, né, para que você tenha o melhor aprendizado possível, né? Esse modelo de à distância é fantástico, então a gente tem que aproveitar bem esse horário de aula, né? Fechar as redes sociais, né? Porque se a gente está aqui no computador, né? Está aqui teclando e daqui a pouco a gente fica lá com o web WhatsApp aberto, fica com o Facebook aberto, outra rede social, a gente dispersa um pouco, a gente não aproveita, né? Então, isso vale para mim também. Eu também tenho as redes sociais. Eu também, quando eu preciso, né, preparar uma aula, escrever ou até nas consultorias, eu preciso me isolar das redes sociais para poder ter mais qualidade, né? Técnica Pomodoro. Essa técnica é muito, muito interessante para você estudar individualmente, quando você está lá no seu momento de dedicação. Você vai pegar... O que ela consiste, né? Você coloca um relógio, 25 minutos, para ele despertar, né? Coloca lá um cronômetro regressivo, 25 minutos. E naqueles 25 minutos você vai ler, vai se esforçar, vai estudar, vai fazer suas atividades, né, respectiva àquela aula, aquele assunto que você se propõe. Quando despertar os 25 minutos, e daí você larga tudo, né? E você ganha o direito a 5 minutos, você mesmo se dá esse direito, né? Coloca ali no seu relógio, né, no seu timer, 5 minutos, e daí você pode, né, levantar, se esticar, ir no toalete, tomar uma água, né? Ou até ver uma rede social, né, para você. Então, mas tem que ser realmente assim, bem disciplinado, né? A palavra-chave é disciplina. 25 minutos estudando, bem focado, prestando bastante atenção, e 5 minutos de pausa, né? Você, utilizando essa técnica 25-5, a técnica Pomodoro, você consegue ter um desempenho, a sua produtividade dobra, né? O seu desempenho duplica. Isso é fantástico, é muito bom, né? Recomendo entrar no YouTube e verificar alguns videozinhos chamado de estado de fluxo, que é sobre concentração, sobre métodos para você estar bastante focado naquilo que você está trabalhando, naquilo que você está estudando, né? Fica essa tarefa aí, vamos ver se vocês, depois na próxima aula, na primeira aula, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? E é importante também avisar os amigos e familiares, tem que fazer um combinado, né? Tem que chegar, né, para os amigos, para o namorado, para a namorada, para os filhos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Agora, né, eu tenho tal horário que é a minha videoaula. E não só na videoaula, também nos momentos em que eu vou estudar, né? Se você determinou para você mesmo estudar 1 hora por dia em tais e tais horários, já avisa em casa, agora vou lá, vou me concentrar, vou fechar aqui a porta, né? Por favor, eu preciso de tanto tempo para estudar. Então vai lá, combina, isso é legal, isso é importante, né? A gente precisa criar o ambiente para que a gente possa ter melhores resultados, né? Realmente isso é muito importante. E chegando aqui próximo ao fim, aqui, ó. Por fim, as nossas avaliações. Nós teremos então fóruns, avaliação 1, a V1. Ela corresponde a 10% da nota do módulo. Serão 2 fóruns com 4 semanas para a realização de cada um. É só 10%, né, só que no final, esses 10% fazem a diferença. Então é muito importante
não só pela nota, mas também para você poder interagir com as demais pessoas da equipe, né, dessa aula. Teremos estudos de caso, que é a chamada avaliação 2, AV2, já vale 15% da nota do módulo, serão 2 estudos de caso, né? Cada estudo de caso contém 5 questões de múltipla escolha. 2 exercícios, avaliação 3, AV3, já vale 20% da nota do módulo. Cada exercício contém 10 questões, né? E o prazo é de 2 semanas para a realização de cada um. E por fim, no último dia, nós teremos a prova presencial, né? AV4, avaliação 4, 55% da nota do módulo. Então, mesmo tirando 10 aqui, sem fazer o fórum, né? Os exercícios, você não atinge o mínimo que é a 60%, que é a nota 6. Né? É a mesma questão da frequência, a gente precisa dos 75% de frequência, né? E cada elemento deste aqui, ó, fórum, estudo de caso, exercício, também conta a presença, né? Isso é importante. A prova presencial, composta por 10 questões, 5 de múltipla escolha e 5 abertas, que são aquelas descritivas, dissertativas, né? E por fim, a nota final é calculada pela média ponderada, conforme a gente viu ali, cada uma tem o seu peso, né? E é considerado aprovado se a gente tiver média de nota 6 e frequência de 75%. Igual numa aula presencial, né? A gente está utilizando aqui um recurso bastante importante, uma tecnologia, mas o aprendizado precisa ser igual ao do presencial, né? Por fim, agradeço bastante a sua atenção. Espero que a gente interaja bastante aí na primeira aula. E que qualquer dúvida, né, nós temos os tutores à disposição, eu também fico à disposição. Seja bem-vindo e até logo. Obrigado.